Salve espectadores do canal! A essa altura do campeonato, todos vocês já devem saber que Fidel Castro morreu na sexta-feira, dia 25 de novembro. E essa morte me fez pensar que até hoje eu nunca fiz nenhum vídeo que falasse especificamente sobre o caso de Cuba. Levando em conta que as declarações sobre o país são tão polarizadas, com algumas pintando o país como um paraíso e outras pintando como se fosse o inferno na Terra, a ponto de não parecer que estão falando do mesmo país, resolvi parar tudo o que estava fazendo e ler um livro sobre o assunto para fazer um vídeo de resenha para vocês. E aqui está o vídeo. O livro de hoje é o segundo aqui no canal sobre um livro da coleção Revoluções do século XX, e não precisa ser nenhum gênio para saber do que esse livro se trata, mesmo sem ler o título desse vídeo. O livro de hoje é A Revolução Cubana, de Luiz Fernando Ayerbe. Aproveite que você está aí assistindo esse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do nosso conteúdo. Temos vídeos todas as quintas e quinzenalmente às sextas-feiras, e precisamos da sua inscrição para continuar existindo. Luiz Fernando Ayerbe é historiador e atualmente, pelo menos segundo o Lattes dele, é professor da Unesp, atuando no Departamento de Economia no campus de Araraquara e no programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e USP. O livro A Revolução Cubana foi lançado originalmente em 2004 e é dividido pelo autor em 5 capítulos, separados por eixos, e eu vou tentar apresentar um pouco de cada um deles. Eu vou focar principalmente no capítulo 1, porque é o que mais fala sobre o processo da Revolução Cubana. Os demais eu vou passar por cima, para esse vídeo não ficar muito grande. Na apresentação desse livro, o Ayerbe discute a realidade do capitalismo mundial na segunda metade da década de 1940, no imediato pós-guerra, onde a compra de produtos primários dos países exportadores da América Latina diminuiu, comprometendo a principal fonte de divisa desses países, e ao mesmo tempo em que era estabelecida uma competição internacional forte por mercados para exportação. E esses mesmos países da periferia do mundo eram alvos importantes nessa estratégia, em um momento em que grande parte deles começava um processo de industrialização, voltado para o mercado interno. A pressão externa por novos mercados comprometia esse processo. Há 3 projetos políticos e econômicos principais na América Latina que eram favoráveis ao capitalismo. Você tem primeiro o Projeto Nacional Populista, que queria manter as estratégias de desenvolvimento focadas na industrialização e com o Estado capitaneando o desenvolvimento. Você tem também o Projeto Desenvolvimentista, que buscava o fortalecimento industrial apoiado nos setores de infraestrutura e bens de consumo duráveis, que contava com o capital estrangeiro como sócio. E você tem o Projeto Liberal, que criticava o crescimento baseado na indústria e o intervencionismo estatal, propondo a abertura do mercado e a participação no comércio internacional baseada nas vantagens de cada país, ou seja, nas potencialidades econômicas de cada país. Nesse contexto de pressão externa, as esquerdas da América Latina empreendiam debates sobre as diversas questões que permeavam esses assuntos, como, por exemplo, o fato de que as crises nos regimes protecionistas e desenvolvimentistas, pressionados pela entrada de capital estrangeiro, seriam um indicativo de que um capitalismo autônomo na região talvez não fosse possível. Ao contrário do senso comum, nem toda a esquerda latino-americana era revolucionária. Os partidos comunistas ligados à União Soviética diziam que a Revolução Cubana era algo muito particular da ilha por conta das especificidades dela, assim como o caso vietnamita era interpretado como um ato desesperado de uma luta anti-imperialista, e não um modelo a ser seguido por outros países. O primeiro capítulo fala sobre os precedentes da Revolução. Ayerbe faz um histórico do país, falando sobre como ele foi a última colônia na América Latina a se livrar da Espanha, em 1898, em um processo que levou 30 anos e viu 2 guerras por independência. A primeira começa em 1868 e termina 10 anos depois com a derrota dos setores mais radicais, comandados pelo general Antônio Maceo, um general negro que, ao contrário da resistência mais moderada, acreditava que não bastava lutar contra a Espanha, mas contra a própria instituição da escravidão também. A abolição só ocorreu em 1880, por conta de muita pressão externa, especialmente da Inglaterra, e da necessidade de se adequar ao mercado mundial para compensar a destruição causada pela Guerra de Independência. A Segunda Guerra de Independência começa em 1885 e vai até 1898, quando as forças lutando por independência estavam praticamente vencendo e os Estados Unidos entraram na guerra contra a Espanha, usando a explosão que afundou o navio Maine como desculpa. Sem nenhum indício concreto, o país acusou a Espanha de sabotagem, de afundar o navio, e entrou na disputa.
Com o fim do conflito naquele mesmo ano, os Estados Unidos negociaram a derrota da Espanha, mas proibiram os líderes cubanos de participar das negociações de sua própria independência. E depois ainda ocuparam militarmente o país, impondo um governo provisório que ficou no poder até 1902. Eles deixaram o país em 1903, mas antes disso impuseram a Cuba a Emenda Platt. Essa emenda tinha como objetivo obrigar Cuba a aceitar que os Estados Unidos entrassem no país quando bem entendesse, sob a desculpa de proteger a independência e o governo de Cuba. Para ajudar os Estados Unidos nessa proteção, Cuba teria que vender ou alugar algumas terras para os Estados Unidos para a extração de carvão em locais especificados pelo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, nós vamos entrar no seu território sempre que nós dissermos que há uma ameaça no seu país, externa ou interna, e vocês têm que nos pagar por essa proteção. Tipo máfia, saca? O resultado dessa guerra foi o lento desenvolvimento de uma consciência nacionalista anti-Estados Unidos no país. Os primórdios da Revolução Cubana estão aí, e é importante citar que a Revolução Cubana não era essencialmente socialista ou comunista. Ela era basicamente contra a ditadura de Fulgêncio Batista, e havia inclusive liberais e anticomunistas entre os guerrilheiros. Depois de alguns anos de governos democráticos frágeis, Fulgêncio Batista deu um golpe militar no país em 1952. Fulgêncio já tinha sido presidente de Cuba entre 1940 e 1944, mas a Constituição o impediu de se reeleger. Agora ele tomava o poder a partir de um golpe apoiado pelos Estados Unidos para impedir a vitória de partidos de esquerda na eleição que ocorreria no mês seguinte, muitos dos quais favoritos nas eleições. Vale citar que Fidel Castro, naquele momento um jovem advogado, se candidatava a deputado. Nesse ponto, o livro começa a falar de Fidel Castro e a sua atuação depois do golpe. Fala sobre a tentativa de assalto frustrada aos quartéis de Moncada e Baiamo, a prisão de Fidel e Raul Castro, a escrita do documento chamado A História Me Absolverá, sua crítica às oligarquias nacionais e ao governo, fala da sua anistia, entre outros eventos. O livro não deixa de citar a desigualdade em Cuba na época, que contrastava com o fato de que o país tinha indicadores econômicos próximos aos dos países latino-americanos mais desenvolvidos e até mesmo de países com capitalismo avançado. Era o sexto país no ranking mundial de carros por habitante, sétimo lugar na região na importação de tratores, primeiro lugar na América Latina em número de televisores em 1954, entre vários outros dados que o livro apresenta. Das 20 repúblicas latino-americanas, Cuba tinha a quinta melhor renda anual per capita, terceiro maior número de pessoas não empregadas na agricultura, estava em terceiro ou quarto lugar quanto à expectativa de vida, era líder na construção de estradas de ferro, ficava em segundo no consumo de energia e em quarto quanto ao número de médicos por mil habitantes. Esses dados tendem a ser apresentados como prova de que a Revolução Cubana não era necessária, que era apenas uma disputa pelo poder e que o país não era esse lugar terrível que os revolucionários pintavam. No entanto, o livro não deixa de apontar que apenas alguns setores específicos da sociedade se beneficiavam desses indicadores. A aristocracia rural, as classes mais altas ligadas ao turismo e à especulação imobiliária, e uma classe média formada por profissionais liberais e funcionários do Estado. A maior parte da população, no entanto, não desfrutava e não se beneficiava desses indicadores, ou pelo menos da maioria deles. E, em geral, eram agricultores pobres que trabalhavam nas vastas plantações de cana-de-açúcar. Fidel Castro foi então ao México, organizou outra ofensiva, mas ela fracassou. Ele fugiu com os poucos sobreviventes para o interior de Cuba e se reorganizou com seus aliados. Em 1957, o grupo guerrilheiro se dividiu em três, liderados por Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara. Conforme as guerrilhas no campo iam obtendo vitória, os movimentos de oposição moderados contra Batista ficaram cada vez mais radicais. Com o tempo, grupos da sociedade civil passaram a ser mais favoráveis à guerrilha, e até o antigo Partido Comunista, que era contra a guerrilha, passou a ter dirigentes incorporados nela. Depois de meses de conflito e participação civil em boicotes, Batista abandonou Cuba em 31 de dezembro de 1958, e os revolucionários tomaram o poder. A conclusão do capítulo 1 é de que o apoio popular à revolução não aconteceu por insatisfação generalizada com as condições de vida, mas ao sucesso dos revolucionários em dialogar com as necessidades do povo cubano, de saber, ou pelo menos se mostrar aptos a ouvir, quais eram as necessidades desse povo e o que eles tinham a dizer. O capítulo seguinte deixa a cronologia de lado e foca em outro eixo, mais precisamente o imperialismo dos Estados Unidos até os anos 1980, durante a era de Ronald Reagan. Nesse capítulo, a atuação dos Estados Unidos contra Cuba depois da Revolução
declaração é mais explicitada, mostrando pesquisas feitas em documentos hoje acessíveis do governo dos Estados Unidos que demonstram as várias tentativas de sabotagem contra a infraestrutura do país, além de falar sobre a tentativa de invasão da Baía dos Porcos, sobre a crise dos mísseis, entre outros assuntos. No capítulo 3, o livro tenta explicar como Cuba, cujo poder foi tomado por uma revolução que não era socialista ou comunista, acabou migrando para o socialismo. Demonstra as tentativas de diversificar a produção nacional para além do açúcar, que deram errado, e as tentativas de industrialização e de como só quando o país passou a empreender reforma agrária e nacionalização de empresas estrangeiras é que os Estados Unidos passaram efetivamente a antagonizar Cuba no meio de 1959. O autor inclusive apresenta uma cronologia bem bacana sobre isso, sobre os eventos ocorridos entre 1960 e 1962, que seria a seguinte: os Estados Unidos pressionam outros países a não vender combustível a Cuba, obrigando o país a comprar o petróleo soviético. A Texaco, a Shell e a Esso se recusam a refinar esse petróleo. Em junho, os Estados Unidos reduzem a cota de importação do açúcar cubano em 95%. Em agosto, Cuba nacionaliza as empresas estrangeiras e suas propriedades rurais. Em outubro, nacionaliza as empresas privadas nacionais. Em 3 de janeiro de 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba. No mesmo mês, Cuba assina acordos com a União Soviética de venda de cota açucareira a preço fixo, independente de flutuações do mercado internacional e da importação do petróleo soviético. Em 15 de abril de 1961, aviões dos Estados Unidos bombardeiam quartéis e aeroportos com a finalidade de destruir os aviões cubanos. Em 16 de abril, durante uma concentração popular para velar as vítimas do bombardeio, Fidel Castro proclama pela primeira vez o caráter socialista da Revolução Cubana. No dia 17 de abril, os Estados Unidos tentam a invasão pela Baía dos Porcos, que fracassou. Em janeiro de 1962, Cuba é expulsa da OEA. Em fevereiro, os Estados Unidos decretam um bloqueio econômico do país, o que inclui a proibição de todas as importações de produtos de origem cubana ou importados através de Cuba. Em março, estendem a proibição de importação de produtos fabricados em qualquer país que contivessem produtos de origem cubana. Em outubro, o presidente Kennedy impõe o bloqueio naval por conta da tentativa de instalação de mísseis soviéticos no território do país. O capítulo também fala da emigração constante dos cubanos, principalmente para Miami, e especialmente da classe média, levando muitos técnicos e profissionais especializados que poderiam trabalhar em Cuba. A situação econômica, bastante piorada por conta da atuação dos Estados Unidos, que obrigou Cuba a fazer negócios com países muito distantes, encarecendo as transações, aumentou ainda mais esse fluxo de saída. Esse capítulo fala também dos fracassos econômicos internos, de planos e metas que não foram cumpridos, além das guerrilhas de oposição ao governo que não tiveram sucesso em derrubar Fidel Castro. Fala um pouco da atuação de Che Guevara no país e sua saída de Cuba, bem como sua ida para a África e morte na Bolívia. No entanto, o capítulo não deixa de apontar uma lenta melhoria na qualidade de vida da população mais pobre do país. E segundo o livro, os anos 1960 e 1970, apesar das dificuldades, viram avanços especialmente por conta do alinhamento de Cuba ao bloco soviético, demonstrando melhorias significativas em dados sociais como escolaridade, aumento do acesso ao ensino, democratização da saúde e aumento da expectativa de vida. Fala sobre o esforço final de nacionalização do pouco que ainda estava na mão da iniciativa privada, isso em 1968, e da nova Constituição do país, aprovada em 1976 em um referendo nacional que institucionalizou a Revolução. Já nos anos 1980, a situação começou a mudar. Se até 1985 o crescimento pôde ser controlado, a partir daí as dificuldades econômicas do país crescem muito. E no início dos anos 1990, com o fim da União Soviética, o país fica à beira do colapso. O período entre 1989 e 1993 é considerado o pior momento de Cuba desde 1959. E entre 1994 e 2003, o país volta a crescer com a permissão de alguns setores da iniciativa privada, entrada de capital estrangeiro para financiar o desenvolvimento nas áreas de extrativismo e turismo, além de novos acordos comerciais com outros países. Recentemente, o país melhorou sua situação no setor energético a encontrar na década passada grandes quantidades de petróleo em seu território no Golfo do México. É comentada também a mudança na Constituição em 1992, que inseriu, entre outras coisas, o respeito à garantia de liberdade religiosa. No capítulo 4, o autor fala sobre como os governos dos Estados Unidos pós-fim da Guerra Fria pioraram as relações com Cuba, acreditando que com o fim da União Soviética seria questão de tempo até que o regime cubano fosse extinto. E o livro dá detalhes desse processo, demonstrando como Cuba foi injustamente colocada na lista dos países delinquentes apoiadores do terrorismo. O livro cita pesquisas feitas nos Estados Unidos que demonstram que as acusações contra Cuba em relação ao terrorismo são, em geral, falsas ou desatualizadas. Por fim, o capítulo 5 tenta discutir
os 3 principais motivos das críticas a Cuba, analisando a história do país contextualmente e tentando dar uma resposta ponderada a esses 3 motivos. Esses 3 motivos seriam: em primeiro, o fato de que o governo cubano chegou ao poder pela luta armada; em segundo, a centralização da economia sobre um estado que gerencia tudo; e em terceiro, a própria condição de ditadura do governo de Cuba. Talvez esses capítulos sejam mais interessantes para aqueles que glorificam ou execram Cuba, a partir desses argumentos. Alguns vão gostar, outros não, mas é inegável que o autor faz aqui aquilo que todo mundo que analisa a história de um país tem que fazer, que é uma análise sincrônica e diacrônica. E se você não sabe o que é análise sincrônica ou diacrônica da história, aqui em cima tem um vídeo que você pode assistir sobre isso. É um dos vídeos mais importantes desse canal e vale a pena assistir. Bom, então é isso. Não esqueçam de inscrever-se aqui no canal. Como eu já falei, isso é fundamental para esse canal continuar existindo. Se você acha que esse vídeo pode ser útil a alguém, pode passar adiante, compartilhar. E não se esqueça de manter o respeito aqui na caixa de comentários. Como você já deve saber, os comentários de leitura obrigatória são moderados para tentar manter o nível das nossas discussões. E se você quer conhecer outro livro da coleção Revoluções do Século XX, eu vou deixar aqui na tela um vídeo sobre o livro A Revolução Coreana, que nós já fizemos aqui no canal. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.